Glória a Deus. Pode ser para a amada igreja? Que coisa linda, né, irmãos? E o inferno e o Satanás quer tirar isso de nós, mas está derrotado em nome de Jesus. A família de Jesus é forte, vai crescer. Na igreja, menino continua sendo menino, menina continua sendo menina. Glória a Deus, porque somos todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Gostaria de chamar a sua atenção para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 8, o verso é o de número 25. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim para nós: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Glória a Deus. Quero ministrar em cima desta interrogação. Quem és tu? Evangelho de João, capítulo de número 8, Jesus traz um discurso a respeito da sua missão e a respeito da sua pessoa. No entanto, os fariseus e algumas pessoas não entendiam o discurso que ele estava dando, não conhecia, não reconhecia, não sabia quem era Jesus. A ponto de certo momento eles pararem e interrogarem Jesus. Quem és tu? Eu gostaria que você virasse para o irmão que está no seu lado e dissesse assim para ele: quem é Jesus para você? Agora você responde para ele, quem é Jesus para você? Responde para ele. Ele te perguntou, você responde para ele. Glória a Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Mais de 2000 anos se passaram e esta interrogação ainda continua no ar. Quem é Jesus? Muitas mentes, muitos corações ainda continuam com essa interrogação, sem entender quem é Jesus, sem aceitar o ministério de Jesus, a salvação, o sacrifício de Jesus. E tem até aqueles que se levantam contra, que debatem contra o evangelho de Jesus, contra a própria pessoa de Jesus, e eles não sabem quem é Jesus. Mas se nós fôssemos fazer um levantamento, e nós fôssemos perguntar para os cientistas, vamos começar por eles. Nós perguntássemos para os cientistas, quando eu vou tocar o nome de alguns profissionais, eu não estou generalizando, porque toda profissão tem aqueles que acreditam em Deus, que servem a Deus, que vivem para Deus, que vai ser salvo. Os irmãos me entendam. Mas se nós fôssemos perguntar para os cientistas quem é Jesus, eu tenho certeza que alguns deles iriam dizer para nós: Jesus é para mim simplesmente um mito do passado. Alguém que se levantou, mas que durante a história, ele se passou. Ele não está mais entre nós. Mas ele se esquece que Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. Eles esquecem que Jesus está presente no meio da igreja. Mas a ciência no coração dele, as letras na mente deles, não permite reconhecer quem é Jesus. Não reconhece. Para alguns cientistas, Jesus é simplesmente um mito do passado. Se perguntássemos para alguns filósofos, quem é Jesus? Algum deles ia nos responder: Jesus para mim é simplesmente uma filosofia. É simplesmente um homem cheio de ideologia. É simplesmente um homem que com suas falas ideológicas conseguiu arrebanhar muitas pessoas, mas que não passa nada mais do que isso. É simplesmente um homem cheio de filosofia.
Mas se nós fôssemos caminhar mais adiante, vamos perguntar para mais alguém. Se nós perguntássemos para os astrólogos, quem é Jesus para vocês? Algum deles iam dizer para nós: Jesus é para nós uma força astronômica. Uma força astronômica que rege os signos rege ele. Nem ele rege os signos. Os signos estão acima dele. É simplesmente uma força filosófica. Mas Jesus, nós sabemos que é muito mais do que isto. Mas se nós adiantasse mais um pouquinho e perguntasse para os famosos, aqueles que alcançaram fama, aqueles que alcançaram holofotes, aqueles que alcançaram riquezas, se nós perguntássemos para eles: quem é Jesus para vocês? Eles na sua arrogância, eles na sua plenitude de riqueza, na sua pompora toda, ele ia dizer: Jesus é simplesmente para nós um amuleto da sorte. Ele é simplesmente um amuleto da sorte. Eu tenho ele pendurado no meu bolso, eu tenho ele pendurado no pescoço, eu carrego ele dentro do meu bolso, eu tenho ele pregado em uma cruz lá na minha sala. É simplesmente um amuleto da sorte. Ele traz sorte para mim, é um amuleto da sorte. Iriam dizer os famosos, os grandes. Mas nesta noite eu gostaria que você fosse comigo na Bíblia. Vamos interrogar alguns personagens da Bíblia. Eu gostaria que você botasse a sua mente assim para funcionar um pouquinho. Vamos comigo dar um mergulho e convidar algumas pessoas de dentro da Bíblia para nós interrogarmos eles e ver o que eles vão dizer para nós, quando nós perguntarmos para ele quem é Jesus. E o primeiro personagem da Bíblia que eu gostaria de convidar se encontra em João capítulo 11. O nome dele é Lázaro. Se nós chamássemos Lázaro, Lázaro vem aqui, Lázaro aparecesse, e nós fizéssemos essa pergunta para Lázaro: Lázaro, quem é Jesus para você? Lázaro ia responder: Jesus, para mim, é a vida física. Por que, Lázaro, Jesus é a vida física para você? Olha, eu vou contar a minha história para vocês. Eu passei por uma enfermidade, Jesus não estava presente por perto, mas você sabe que essa enfermidade me levou. Quando Jesus chegou na minha casa, minhas irmãs mandaram chamar ele, e Jesus chegou na minha casa, eu já tinha morrido 4 dias. Verdade, Lázaro? 4 dias. 4 dias eu estava morto. Mas e o que Jesus fez para você? Olha, o que eu vou falar para você é muito forte. Eu estava já fedendo. Eu estava já lá do outro lado da vida. Quando de repente eu escutei uma voz que veio dissipando a morte, uma voz que é maior do que a morte, uma voz que é maior do que a doença que me levou, uma voz poderosa e estrondosa. De repente eu não sei como, eu ouvi uma voz dizendo: Lázaro, sai para fora. Aquele meu corpo morto não conteve, eu tive que levantar. Aí ele iria dizer, e eu não sei como, pastor Guimarães, mas de repente eu estava de pé, feito uma múmia, né, minha esposa? Feito uma múmia, eu estava em pé feito uma múmia, dentro daquele sepulcro, daquela caverna, tudo fechado, e eu ainda sentindo aquele mau cheiro que era de mim mesmo. Aí de repente quando eu vi, alguém abriu a porta, e eu saí, pulando para fora. Aí a mesma voz que me chamou, falou para os meus irmãos e amigos que estavam lá: desamarra ele, tira as ataduras deles. E como foi, Lázaro? Irmão, a coisa mais gostosa, mais linda do mundo, quando eles foram tirando aquela faixa, eu pude ver que eu estava vivo e a vida voltou para mim, aleluias! É por isso, pastor Guimarães, que Jesus é para a minha vida física, aleluia! Ele me deu vida,
Aleluia. O que é Jesus para você? Aleluia. Jesus é a vida para a igreja. Aleluia. Jesus é aquele que cura o doente. Aleluia. Jesus é aquele que levanta o paralítico. Aleluia. Jesus é aquele que restaura. Aleluia. Se a morte estava morto, fedendo há 4 dias, Jesus deu jeito. Você acha que Jesus não vai dar jeito na tua vida, nessa doença que te oprime? Aleluias. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, uma salva de palmas porque Ele é dono da vida. Aleluias. Nós vamos convidar outro personagem. Vamos convidar os personagens da Bíblia. Dessa vez nós vamos lá. Ele mora em Lucas capítulo 23, verso de número 43. O nome dele é Dimas, mais conhecido como o ladrão da cruz. Vamos chamar ele. Irmão Dimas. Irmão Dimas, quem é Jesus para você? O irmão Dimas vai dizer para nós: Pastor Guimarães, Jesus é para mim a vida eterna. A vida eterna, Dimas? Mas para Lázaro, ele deu a vida física, e para você a vida eterna? Sim, ele me deu a vida eterna. Então me explica, Dimas, o que aconteceu, por que você diz que Jesus é a vida eterna para você? Ele vai dizer para nós. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te contar a minha história. Eu e meu irmão Gestas, nós fomos ladrões. Aí por muito tempo fomos ladrões, até que nós fomos pegos. E naquela época eu vou te contar, quem roubava, quem cometia alguns crimes, eles tinham que ser morto da cruz. Aí de repente deu certo que eu fui crucificado, juntamente com um homem chamado Jesus de Nazaré. E o que o povo aclamava, e o que o povo adorava, e eu já sabia que ele havia feito muitos milagres, eu já conhecia a história de Jesus, mas de repente estava eu ali, do lado de Jesus. Aí de repente, o meu irmão começou a criticar, a falar de Jesus, e eu disse para o meu irmão: você não teme ainda este aí não fez nenhum mal, mas nós fizemos. Aí naquele momento eu me lembrei que ele era Jesus, o Filho de Deus. Aí eu disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí naquele momento, pastor Guimarães, aquela voz suave, todo ensanguentado, com aquela cruz, todo machucado, todo quebrado, mas com a voz suave e poderosa, ele disse para mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. É por isso que Jesus é para mim a vida eterna. Eu ganhei salvação através de Jesus. E você que está me ouvindo em casa também, eu quero lhe dizer: Jesus é a vida eterna. Não há outro meio, se não for através de Jesus. Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário, foi para nos dar salvação, foi para nos tirar da mão do diabo, aleluia, e fazer de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. Se nós estamos assentados aqui como estamos, irmãos, é porque Jesus é a nossa salvação, aleluias. Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou. Eu não merecia, você não merecia, o pastor ali não merecia, nós não merecíamos, mas o amor dele é incondicional. Aleluias, é incondicional, aleluias. Então, para Dimas, ele é a vida eterna. Pode dar uma salva de palmas em glória a Deus também. Aleluias. Mas vamos convidar mais um personagem da palavra de Deus. Ele mora em Mateus capítulo 17, verso de número 14. A Bíblia não traz o nome dele, mas só chama ele de o menino lunático. O menino lunático. Vamos perguntar para esse jovem, menino lunático: ei, menino lunático, quem é Jesus para você? Ele vai dizer para nós: pastor Guimarães, Jesus é para mim o libertador. Só que ele vai falar para mim com lágrimas nos olhos.
Ele vai falar chorando. A expressão de alegria daquele menino me respondendo para nós quem é Jesus, o meu libertador, com alegria tamanha que não tem como explicar. Mas ele vai dizer: Pastor Guimarães, Igreja de Deus e Vicente Pires, Jesus é para mim o libertador. Aí eu vou perguntar para ele: rapazinho, mas por que Jesus é para você o libertador? Aí ele vai contar. Eu vou lhe dizer, eu vou te contar a minha história. Vocês estão entendendo? Está comigo? Os irmãos estão comigo? Está entendendo? Aí ele vai responder para mim. Eu vou te contar a minha história e você vai saber porque eu sou o libertador. Desde criança, desde muito pequeno, muito novo, eu fui aprisionado por um demônio que toda a época da lua cheia, por isso que ele chama de um menino lunático, porque o demônio só pegava ele na época da lua cheia. Toda a época da lua cheia, o demônio apossava de mim. E ele me pegava, ora me jogava na água, ora me jogava no fogo. Pastor Guimarães, você não sabe a aflição da minha vida. Você não sabe o quanto eu sofri. Eu já tô com, sei lá, com 16, 17 anos, mas desde pequeno eu sofro essa angústia, eu sofro essa agonia, eu sofro esse desespero, eu não tenho paz, ele não me deixa dormir, é o diabo que faz isso comigo, ele não me deixa dormir, os demônios me atacam. Quando eu penso que eu estou em paz, quando eu penso que está tudo bem, lá vem eles de novo me atacar. Pastor Guimarães, eu sofri demais. Até que um dia, Jesus chegou. Pastor Guimarães, eu vou dizer uma coisa para você. E esses demônios que estavam em mim, era tão forte, que os próprios discípulos de Jesus não deram conta de tirar esse demônio da minha vida. Eu até pensei que naquele momento ali ao lado dos discípulos, eu ia ficar liberto. Mas só que não, foi preciso Jesus. Aí de repente chega Jesus. E Jesus se aproxima de mim. E Jesus com uma palavra só, repreendeu aqueles demônios da minha vida. Pastor Guimarães, e a partir daquele momento eu passei a ter paz e alegria, porque eu fui liberto, aleluia. É esse Jesus, é dele que eu estou falando nesta noite, é dele que eu estou pregando nesta noite, aleluia. É daquele que os demônios têm que fugir quando ele chega, aleluia. A enfermidade tem que bater o pé em retirada quando ele chega, aleluia. Porque ele é poderoso, aleluia. Não tem demônio que subsiste o poder da palavra de Deus. Então, para o menino lunático, ele diz para nós que Jesus é para ele o libertador, aleluias. Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palma? Glória a Deus. Dessa vez vamos convidar uma mulher. Ela mora em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 7, verso 11. Ela é uma mulher que estava muito aflita. E eu vou convidar ela. Fica em João 14, verso de número 27. Não, é Lucas 7, verso 11. Lucas 7, verso 11. Vamos convidar ela. A Bíblia não traz o nome dela também, só chama a viúva de Naim. Chama-se ela. Ela chega, pois não? Aí eu pergunto para ela: minha irmã, quem é Jesus para você? Ela vai me responder: pastor, eu não tenho nem o que pensar. Eu vou dizer para você: Jesus para mim é a paz. Jesus para mim é a paz. Por que, minha irmã, Jesus é para você a paz? Jesus é para mim a paz? Eu vou te contar a minha história. Eu era viúva. Você sabe que no meu tempo, lá naquela época, para uma viúva era muito difícil. Mas eu tinha esperança porque eu ainda tinha um filho único. Mas, pastor Guimarães, o meu filho veio a falecer também. A aflição
tomou conta da minha vida. O meu único filho, o meu marido já tinha morrido. Eu estava desesperada, eu estava angustiada, eu não tinha paz, eu não sabia o que fazer, a não ser chorar. A angústia passou a morar dentro da minha vida, desesperada. Mas, de repente, lá vai eu, mas uma multidão, as pessoas me conheciam, meus parentes e amigos. Eu peguei meu filho com o caixão e íamos levando o meu filho, e aquela angústia, aquela paz, parecia que eu também ia morrer. A minha vontade era de morrer, pastor Guimarães. Mas de repente, pastor Guimarães, veio uma outra multidão de lá, ao contrário. Daqui a multidão daqui andando, e a outra de lá vindo de lá para cá. Aqui nessa multidão eu escutava choro, todo mundo chorando e gritando, e eu desesperada. Mas naquela multidão que vinha de lá para cá, pastor Guimarães, eu escutava glória a Deus, eu escutava hosana, eu escutava aleluia, eu escutava grito, eu escutava riso. Aí de repente aquela multidão nós fomos se encontrando. Aí de repente quando essa multidão, uma foi passando pela outra, pastor Guimarães, à frente daquela multidão ia um homem. Só que o semblante daquele homem, ele refletia paz. O semblante daquele homem, ele expressava alegria. De repente, pastor Guimarães, ele foi passando assim, olhou para mim, e ele resolveu parar, pastor Guimarães. E ele fez uma coisa, pastor Guimarães, que ninguém tinha coragem de fazer. O que, minha irmã, ele fez? Ele tocou no esquife. Era imundo, ninguém poderia tocar, mas de repente ele parou, tocou no esquife. Pastor Guimarães, a partir daquele momento eu sabia que algo extraordinário ia acontecer, porque aonde Jesus chega, algo extraordinário acontece. Alguma coisa vai acontecer aonde Jesus chega. Aí de repente, pastor Guimarães, Jesus toca naquele esquife, e Jesus dá uma palavra de ordem para por meu filho. Pastor Guimarães, você não imagina. De repente o meu filho se assentou e começou a conversar. Pastor Guimarães, aquela tristeza que estava dentro de mim saiu. De repente eu fui tomada por uma alegria. Eu não sabia se gritava, se chorava, se pulava, porque o meu filho, aleluia, estava ressuscitado, aleluia. Meu filho ressuscitou e a paz voltou a reinar no meu coração, aleluia. Então, igreja, eu quero lhe dizer, Jesus é a paz. A palavra de Deus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, credes em mim, aleluias. Irmãos, pelo amor de Deus, porque o mundo não quer acreditar na paz de Jesus. A verdadeira paz não está no homem, a verdadeira paz não está no Papa, não está ninguém no governo, a verdadeira paz está em Jesus, aleluia, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele é o príncipe da paz, aleluia. Então essa viúva de Naim, ela ia responder para nós isso. Quem é você, Jesus para você? Ela ia dizer, Jesus é para mim a paz. Você pode dar um glória a Deus e uma salva de palmas bem forte se Jesus é a paz para você? Aleluias. Posso continuar? Amém? Vamos convidar então outro personagem da Bíblia. Ele mora em Daniel capítulo 6 verso 1. Vamos convidar, o nome dele é Daniel. Daniel, pastor Guimarães. Daniel, nessa noite nós queremos perguntar para você, quem é Jesus para você? Pastor Guimarães, igreja de Vicente Pires. Jesus é para mim o protetor. Protetor, Daniel. Sim, pastor Guimarães, Jesus é para mim um protetor. Por que, Daniel? Eu vou te contar minha história, e você vai entender por que Jesus é para mim um protetor. Olha, pastor Guimarães, o rei Dário resolveu construir 120 príncipes para ele, 120 príncipes e 3 presidentes. Eu fui escolhido para ser um dos 3 presidentes.
Aí de repente eu me destaquei, porque pastor Guimarães, a palavra de Deus fala para nós que tudo que vier à tua mão para fazer, fazes conforme a tua força. E eu, como tenho o temor de Deus, eu fazia tudo direitinho, e para a glória de Deus eu me destaquei. Mas pastor Guimarães, aqueles outros 3 presidentes, eles começaram a ter invejas de mim. Eles começaram a olhar para mim com um olhar diferente. Aí, pastor Guimarães, eles começaram a tramar contra a minha vida. É mesmo, irmão Daniel? Sim, pastor Guimarães, começaram a tramar contra a minha vida, por inveja. Mas aí, pastor Guimarães, eles inventaram um edito, e foi lá até o rei Dário, e o rei Dário, apesar dele gostar de mim, mas eles engambelaram o rei Dário, e o rei Dário foi e assinou esse decreto. E foi promulgado esse decreto. E o que dizia nesse decreto, Daniel? Nesse decreto dizia, pastor Guimarães, que qualquer pessoa que no meado de 30 dias, me parece, que se prostrasse perante outro Deus, ou fizesse outra oração a outro Deus, tinha que ser jogado na cova dos leões. Verdade, Daniel? Verdade, pastor Guimarães. Mas e aí, Daniel? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu estava orando, pastor Guimarães, porque eu tenho temor a Deus, eu amo a Deus, e 3 vezes ao dia, pastor Guimarães, eu ia no meu quarto e dobrava, abria a janela assim do meu quarto, no sentido de Jerusalém, e eu orava ao Senhor. Aí de repente, pastor Guimarães, aqueles homens estavam ali me curiando, e viu eu orando. E o que eles fizeram? Pastor Guimarães, levaram a causa para o rei Dário. E o que aconteceu, Daniel? Daniel iria dizer para nós, pastor Guimarães, não teve jeito, eu tive que ser jogado na cova dos leões. O rei Dário, com muito pesar, com muita angústia no coração, fez isso. Eu fui jogado na cova dos leões. E o rei Dário foi embora. Eu fiquei sabendo que durante a noite ele não dormiu, ele ficou angustiado, porque ele gostava muito de mim, pastor Guimarães. Mas o certo é que eu fui jogado na cova dos leões. E todo mundo estava certo que eu iria ser comido, estraçalhado pelas feras, e à noite abriu-se a jaula dos leões, e os leões saíram, pastor Guimarães. De repente eu vi aqueles leões vindo no meu rumo, pastor Guimarães, e aqueles leões foi vindo, e eu comecei a me arrepiar, e falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Dobrei o meu joelho, e aqueles leões foi chegando, e de repente aqueles leões se deitou aos meus pés, e eu comecei a acariciar aqueles leões, e o sono veio em mim, pastor Guimarães. De repente eu estava deitado, Guimarães, estava deitado ali com os leões. E a ferocidade dos leões? Eu não sei, pastor Guimarães. Eu sei que o meu Deus me livrou, o meu Deus é o meu protetor, eu não tive nenhum arranhão. Amada igreja, a palavra de Deus diz que o Satanás ele anda como um leão, rugindo ao nosso derredor, querendo nos tragar, mas nós estamos descansados e protegidos por Deus, aleluia. O leão não vai se aproximar da tua vida, o leão não vai se aproximar da tua família, o leão não vai se aproximar do teu lar, porque você é protegido de Deus. A igreja é protegida de Deus, aleluias. Ele ainda tenta, ele faz de tudo, mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, jamais ele se aproximará de nós, aleluias, porque maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Você pode dar uma salva de palmas para o testemunho de Daniel? Glória a Deus. Mas vamos chamar mais uma personagem, vamos chamar mais uma mulher. Ela mora em João capítulo 8, e o nome dela é Maria Madalena. Vamos perguntar para ela. Irmã Maria Madalena. Sim, pastor Guimarães. Quem é Jesus para você? Ela ia responder, pastor Guimarães, Jesus é para mim a alegria. Alegria, irmã Maria Madalena? Sim, Jesus é para mim a alegria. Por que, irmã Maria Madalena, Jesus é para você a alegria? Pastor Guimarães,
A minha história é assim, bem difícil de contar, assim, né? Porque mexe lá no passado, a minha vida do passado, tal, de coisas erradas. Mas eu vou te contar, pastor Guimarães. Eu fui pega, pastor Guimarães, em pleno adultério. Aí, lá na minha época, lá, pastor Guimarães, tinha os fariseus e os escribas, que eles eram muito caxia. Jesus até chamou eles de hipócritas. Eles eram tão caxia que Jesus chamou eles de hipócritas, chamou eles de sepulcros caiados. Aí eles me pegaram e me levaram arrastando até Jesus. E Jesus estava ali, tal, com os discípulos, multidão, e Jesus estava ali. Aí de repente, pastor Guimarães, chegaram comigo lá, me jogaram lá, para ver o que Jesus ia fazer comigo. E todo mundo, pastor Guimarães, com pedra. Naquele dia eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Porque na minha época, pastor Guimarães, a mulher que fosse pega em adultério, era apedrejada mesmo. Morria mesmo, não tinha negócio não, morria mesmo. E a minha sentença já estava dita. E eles me levaram até Jesus. Aí de repente, Jesus estava abaixado, e eles chegaram e falaram para Jesus, ó, essa mulher aí, nós pegamos ela em pleno adultério. O que nós vamos fazer com ela? Jesus continuou escrevendo ali na areia e tal. Aí Jesus levanta a cabeça, com a voz suave e poderosa. Aquela voz que penetra até o coração. Aquela voz que derruba qualquer coisa, qualquer armadura. Aí aquelas pessoas que estavam armadas já com pedra na mão, Jesus olha para eles e fala assim, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Pastor Guimarães, aqueles santão, aqueles fariseus, sepulcros caiados, eu pensava que eles não tinham pecado não, pastor Guimarães, mas de repente, só foi todo mundo soltando a pedra, e indo embora, foi um, foi dois, foi três, os acusadores foram saindo, aqueles que queriam a minha morte foi saindo, aqueles que queriam o cabo da minha vida foi saindo, foram indo embora. Pastor Guimarães, quando eu olhei, só estava Jesus e eu. É assim que Jesus faz, irmãos. Os teus acusadores vão bater o pé em retirada, aqueles que se levantam contra você vai bater o pé em retirada, porque Jesus está com você, aleluia. Só vai ficar você e Jesus, aleluia. Aí pastor Guimarães, ele olhou para mim, aleluia, ele olhou para mim e falou, eu também não te acuso, vai em paz, não peque mais. Pastor Guimarães, quando ele falou para mim que não me acusa, que vai em paz, a alegria botou dentro do meu coração, pastor Guimarães, mas não foi uma alegria assim, de fora para dentro, não, foi uma alegria de dentro para fora, jorrou dentro da minha vida, fonte de água viva, e hoje eu pulo de alegria, porque Jesus está na minha vida. Oh, rica paixobalabastérias, aleluia. Se você anda triste, você precisa de Jesus, aleluia. Se você anda acabunhado num canto, querendo dar cabo da tua vida, aleluia, eu quero lhe dizer, Jesus é a fonte da alegria. Oh, amados irmãos, estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, pessoas tristes, pessoas tomadas entrando em depressão, a angústia tomando conta das pessoas, as pessoas não sabem mais nem o que é felicidade, amedrontada, com medo, mas eu quero lhe dizer, não tenha medo, eu sou contigo, aleluia. Oh, ricapachobalabastéria, nós sabemos que é difícil o momento, é difícil, se alguém subir em cima desse púlpito e dizer para você que daqui para frente as coisas vão melhorar, eu quero lhe dizer que não vai melhorar, porque senão a palavra ela não se cumpre. Dias piores virão, e nós precisamos estar firmes em Jesus, para que a alegria de Deus não saia do nosso coração, e nós possamos resistir os dias maus, aleluias. Aleluias. Você pode dar uma salva de palmas e um glória a Deus?
Mas você pode perguntar, pastor Guimarães, mas você só está trazendo testemunho, sim, da Bíblia, eu queria ver alguma coisa. E você, pastor Guimarães, o que você me diz? Pergunte para mim o que é Jesus para mim, pergunte. Mais forte. Eu vou dizer o que é Jesus para mim. Jesus para mim é a essência do milagre. Eu vou te contar a minha história. No ano de 2000, eu comprei uma casa, vendi uma e comprei outra. Subi em cima do telhado, estava reformando a casa. Uma altura de 3,5 metros mais ou menos. Aí de repente, caí de cima do telhado. E vocês sabem que queda de telhado é fatal, é traumatismo, a sequela é terrível. Caí, bati a cabeça ainda numa prateleira. Quando fui acordar, era 3, 4 horas da tarde, estava no hospital. Ali, quando eu acordei, todo ensanguentado, todo sujo, sentado numa cadeira de roda lá, e eu olhei para o meu cunhado estava como daqui nesse teclado de mim, mas parece que ele estava lá longe. E eu chamei meu cunhado, ele veio, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, você caiu do telhado. E a médica veio, fez algumas perguntas, o meu nome, o nome da minha esposa, eu respondi e de repente apaguei de novo. Quando eu acordei, eu estava no hospital de base, para fazer ressonância. Aí despertei e tal, a minha esposa foi para lá, e fiz ressonância e tal, e no outro dia eu fui embora, aí no outro dia eu já estava em casa, já estava bom. Aí fiz a ressonância, no outro dia fui para casa. Aí a ressonância não deu nada. Quando foi passando poucos dias, depois de uns 5, uma semana mais ou menos, eu comecei a ver 2. Tudo que eu via 2. Eu olhava para o pastor, eu via um em cima, outro embaixo. E eu voltei para o médico e tal, passou uns exercícios, aquela coisa lá, e nós orando e tal, aí passou. Mas de repente, irmãos, depois de uns 20 dias mais ou menos, eu comecei a dar choque. O choque começava da cintura e ia na ponta dos pés. Da cintura ia na ponta dos dedos na mão. E tudo que eu fazia era aquela angústia, choque mesmo, parecia choque de 220. Voltei para o hospital. Chegando na junta médica lá no hospital de base, uns 4, 5 médicos lá, eles olhou lá e chegaram à conclusão: a sua medula está sendo pressionada. Na queda a medula saiu para fora da coluna. E chegaram à conclusão: tem que fazer a ressonância rapidão para fazer já cirurgia, ia ter que fazer cirurgia na coluna. E eu fiquei desesperado, eu falei, Jesus tem misericórdia, cirurgia na coluna não quero fazer cirurgia na coluna. E fui embora para casa, conseguimos a marcar a ressonância o mais rápido possível, com a irmã que trabalhava lá no hospital. Voltei rapidão, poucos dias voltei para fazer a ressonância. Ruim, irmãos, ruim. Parei de trabalhar, estava ruim, não conseguia ficar sentado, tudo que eu fazia dando choque, ia ruim. E a igreja entrou em oração, e nós entramos em oração, e nós começamos a clamar a Deus, nós começamos a entrar num propósito, e eu com a fé, Deus, o Senhor vai operar milagre, eu não vou operar, eu não vou fazer essa cirurgia, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me curar. E fui para o hospital no dia de fazer essa ressonância, e eu ruim, e a minha esposa comigo dirigindo, e eu ruim, chegou na hora de fazer a ressonância, fiz questão de ficar sentada assim, a posição de sentada era terrível, entrei dentro daquela máquina de ressonância, tom, e lá dentro, e de repente, eu comecei a orar lá dentro dessa máquina, falou, Senhor, o Senhor tem poder para me curar aqui dentro dessa máquina, Jesus, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor pode me curar aqui dentro dessa máquina, e a igreja lá orando, a minha família orando, de repente, o enfermeiro chega, pode descer, desci da máquina, quando eu desci da máquina, que eu pisei no chão, eu senti bem pouquinho o choque. Aí eu pensei, opa, o negócio está melhorando. Parece que, só de fazer ressonância aqui, parece que eu já estou melhor. Saí e fui para casa. No meio do caminho, eu senti assim quase nada. Eu não falei nada para minha esposa. Irmão, cheguei em casa. Quando minha esposa estacionou, que eu desci do carro, que eu pisei no chão, não senti nada. E eu falei para minha esposa, Jesus me curou. Não estou sentindo nada. Para a honra e glória de Deus, nunca mais senti choque, porque Jesus é para mim a essência do milagre, aleluia. Jesus tem poder para te curar, meu irmão. Ei, Ele tem poder para te curar, aleluias. Voltei no dia marcado lá nos exames, para mostrar o exame para a junta médica. Cheguei lá, eles todos alegres, pensando que ia me operar, que para eles não ia me operar é nada.
Aí mostrei os exames, a chapa lá, o goiano fala chapa, né? Mostrei o exame lá para ele. Irmãos, quando eles pegaram aquele exame, que olharam aqui lá, e ficou olhando assim um para o outro, e olhando para o outro, falou, mas o que aconteceu? A sua coluna está igual a coluna de um bebê. Deus é Deus, irmãos. Deus é o Deus do milagre. Aleluia, Deus é o Deus do milagre. Então, amada igreja, quem é Jesus para você? Será que Jesus é para você simplesmente o Deus dos seus pais? O Deus do seu marido? O Deus da sua avó? O que é Jesus para você? Eu não quero saber o que é Jesus para o seu pai, para sua mãe. O que é Jesus para você? Aleluia, Jesus tem compromisso com você, aleluia. O que é Jesus para você? Aleluias. A igreja pode se colocar de pé? Aleluias. O que é Jesus para você? Aleluias. Se nós perguntássemos para a igreja o que é Jesus para você, eu tenho certeza que a igreja ia dizer para nós: Jesus é para nós a esperança. Aleluias. Quantos irmãos têm Jesus como a sua esperança? Levante a mão. Jesus é a nossa esperança. A igreja também ia dizer para nós: Jesus é o meu socorro. A igreja ia dizer para nós: Jesus é a nossa salvação. A igreja ia dizer para nós: Jesus é o Pai da minha vida, aleluia. Jesus é tudo para mim. E nós iríamos dizer numa só voz, numa só canção: Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo para nós, aleluia. Aleluias. E você, meu irmão, que está me ouvindo em casa, o que é Jesus para você? Aleluia. Eu quero lhe dizer que Ele tem poder para ir aonde você está na tua casa, aleluia. Ele tem poder, aleluia. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece as tuas aflições, Ele é tudo para você, aleluias. Diga comigo bem forte: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim, aleluias. Eu confesso na vida e na morte que Jesus é tudo para mim, aleluias. Você pode glorificá-lo nesta noite?